Olá, meus alunos! Espero que esteja tudo bem com vocês e vamos continuar então com os nossos conteúdos agora do terceiro ciclo. Nós já vimos então a cinética química e agora nós vamos começar um conteúdo que chama equilíbrio químico. Bem simples, bem tranquilo, tá? Então, desde a cinética, nós já estamos estudando as reações químicas. Lá na cinética, nós estudamos como que ocorre a variação das velocidades durante uma reação química, como que nós podemos interferir para que essa reação seja um pouco mais rápida, um pouco mais lenta, né? Então, nós vimos alguns fatores que podem influenciar a velocidade da reação e calculamos também a velocidade da reação química. Agora, nós vamos estudar então o equilíbrio químico. No equilíbrio químico, nós não teremos reações como, por exemplo, a de uma combustão. Vamos pensar então no exemplo de uma combustão. Se eu pegar um papel e queimar ele, a minha combustão vai acontecer enquanto tiver papel. A hora que o último pedacinho de papel sofrer a combustão, vai formar o meu produto e vai acabar o meu reagente. No caso, vai acabar o papel e o oxigênio ali da região que foi consumido, não é? Essa reação é chamada de irreversível. Eu não consigo pegar ali as cinzas, o gás carbônico, as substâncias que formaram o produto e voltar a ter os meus reagentes. Não consigo. Agora, aqui na cinética química, no equilíbrio químico, o que nós iremos estudar são as reações que são reversíveis. Então, nós vamos pegar o produto e ele novamente vai se transformar no reagente. E aí a gente vai estudar algumas características, alguns detalhes desse tipo de reação química, que são as reações, então, reversíveis. Para isso, nós iremos utilizar uma seta chamada de dupla seta. Uma seta que vai para os dois sentidos, tanto para o sentido da reação direta, quanto para o sentido da reação inversa, tá bom? Então, nós vamos usar essa setinha aqui que vocês estão vendo. Essa seta, então, é chamada de dupla seta, tá? E para começar, então, a explicar o que é esse equilíbrio químico, nós vamos usar um exemplo muito simples, que eu quero que vocês acompanhem comigo aqui, a gravura, tá? Então, vamos pensar na seguinte situação. Vamos imaginar, então, que nós temos, então, um recipiente com água e esse recipiente está fechado, tá? E vamos analisar o que acontece lá dentro. Então, acompanha comigo aqui essa figura. Olha esse recipiente com água. Nós temos, então, água no estado líquido e nós temos também água no estado de vapor, tá? Olha a equação química aqui que eu coloquei para vocês, ó. A água líquida indo em direção à água vapor, né? Então, nós temos a água líquida formando a água no estado gasoso. E aí, nós temos a dupla seta. Em cima dela está escrito VD. O que significa isso? Que para a água formar de líquida para o estado vapor, nós temos então uma velocidade que é chamada de direta. É a velocidade direta, que é do sentido mais, digamos assim, comum de acontecer a reação. Então, geralmente, a reação vai da esquerda para a direita. Então, no sentido aí da água líquida, formando então a água no estado vapor. Mas, dentro desse recipiente, nós podemos dizer que o processo que está acontecendo aí é de uma reação reversível. Então, nós também temos a água no estado vapor voltando para a água no estado líquido. E vocês viram aí que na setinha de baixo está escrito VI, velocidade do processo indireto, velocidade indireta, ou inversa, tá? Pode ser indireta ou inversa. Quando nós temos, então, a formação da água no estado vapor, formando água no estado líquido, tá? Esse exemplo representa de uma forma bem simples o que é esse equilíbrio químico. Nós temos vários outros exemplos de equilíbrio químico e no nosso próprio organismo também acontece equilíbrio químico, tá bom? Mas é agora que, com esse exemplo da água,
dá pra gente verificar então o conceito de reações reversíveis, tá? E aí, se a gente olhar dentro desse recipiente, a gente não vai ficar vendo a água passando do estado líquido para o estado gasoso, do estado gasoso para o estado do líquido. Nós vamos ver a água lá paradinha, quietinha, num único determinado volume, tá? Mas ali dentro está acontecendo esse processo ao mesmo tempo que algumas moléculas passam para o estado líquido, outras voltam para o estado gasoso. A gente não consegue ver isso ao olho, né? Mas microscopicamente falando, as moléculas vão fazer então esse movimento, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Quando a água está lá fechada, quieta, chega um momento em que as velocidades do processo direto e a velocidade do processo inverso se igualam. E aí nós vamos ter então esse gráfico agora aqui, ó. Acompanha comigo o gráfico. Então, olha o gráfico. O processo da velocidade direta, a velocidade vai diminuindo, né? Ela começa numa velocidade aí com um valor específico e conforme o tempo vai passando da reação, ela vai diminuindo. O processo da velocidade inversa começa no zero, né? E aí, conforme vai aumentando o tempo, a velocidade vai aumentando. E vai chegar num determinado tempo em que as velocidades, tanto do processo direto quanto do processo inverso, elas vão o quê? Elas vão se igualar. E nesse momento, então, quando as velocidades se igualam, nós dizemos então que a reação entrou em equilíbrio químico, tá? É um exemplo muito simples, né? Porque é a água, só mudança de estado físico, né? Na verdade, não está nem acontecendo uma reação química. A única mudança que nós temos aí é de estado físico. Mas serve de exemplo para a gente começar, então, a explicar esse processo do equilíbrio químico, bem simples, tá? Acompanhe o próximo vídeo.